Sabe aquele vídeo que você pensa, meu Deus, é isso que eu precisava? Esse vídeo, ele é exatamente assim. Aqui eu vou te mostrar como você pode investir os seus primeiros R$ 1.000. E além de investir, você vai aprender exatamente o porquê comprar ou não um ativo, o que é que vai influenciar essa compra, você vai aprender quais ações e fundos imobiliários podem fazer sentido para você e também o que é renda fixa e qual é o tipo de renda fixa que vai fazer sentido para você e para sua carteira. Eu vou te ensinar literalmente o que você precisa fazer para abrir aí no seu computador, aí no seu celular, ferramentas que vão te ajudar a fazer essa análise para que você possa entender de fato o que faz sentido ou não para você e para sua carteira. Diferente desses videozinhos que as pessoas só te mostram, eu coloco tanto da minha carteira nisso, eu coloco tanto naquilo, aqui eu vou te mostrar na prática como você vai fazer isso. Eu vou te explicar o porquê das coisas e a estratégia por trás de cada tipo de investimento que eu mesma faço. E aí você vai decidir o que faz ou não sentido para você. O primeiro ponto que eu preciso trazer para você aqui é o seguinte: rentabilidade não é a coisa mais importante se você está começando a investir agora, porque a constância ela é muito mais importante do que qualquer rentabilidade que você tenta buscar. Por exemplo, você tem 10 mil aplicado a 10% ao ano. Isso vai te dar R$ 1.000 por ano. Se for 11 mil ao ano, ou seja, 1% a mais, você vai ter R$ 1.100 por ano. Um aumento de aproximadamente R$ 8 por mês. Agora, se você tivesse 1 milhão, aí sim, esse 1% faria muita diferença no final de 12 meses. Porque 1% a mais em 1 milhão vai representar aproximadamente R$ 800 por mês. Então, quando você já tem muito dinheiro para começar, faz muito sentido você focar na rentabilidade. Mas não é o nosso caso aqui, porque aqui eu tô te mostrando como que você vai iniciar aí no mundo dos investimentos com R$ 1.000. O foco de tudo que eu vou te passar aqui é segurança e potencial de valorização. Você não vai enriquecer com 1% a mais. Você vai ter a chance de enriquecer juntando o longo prazo e o potencial de valorização dos investimentos que a gente vai ver aqui agora. A estratégia que eu tento buscar e que talvez possa fazer muito sentido para você é sempre maximizar o poder de valorização e deixar o risco o menor possível, sempre fazendo um balanceamento de carteira e tendo na minha carteira tudo que faz sentido para mim e para minha estratégia. Todos os meus investimentos, eles são para longo prazo, tá? É exatamente essa mentalidade que eu quero que você tenha. Hoje, a taxa Selic, na data em que esse vídeo está sendo gravado, ela tá em 15% ao ano. É a maior taxa da década. E o que isso significa? Que muita gente tirou dinheiro de qualquer outro investimento que tinha e centralizou ali na renda fixa, porque é um investimento seguro, é um investimento sem risco, vai estar rendendo aí para você muito mais do que 1% ao mês, que seria o considerado ótimo para o mundo dos investimentos. Porém, o que acontece? Nada garante que essa renda fixa vá continuar alta como ela está. E aí que tá o segredo, porque quando a taxa Selic cai, a renda fixa ela vai perder toda essa atratividade. Você pode abrir aqui no YouTube, tem um monte de vídeo, um monte de gente falando, coloquei tanto no Tesouro Selic, coloquei tanto na renda fixa. Por que isso acontece? Porque a renda fixa tá em 15% ao ano. Porém, quando a taxa Selic cair, quem se preparou antes disso vai ganhar dinheiro e eu vou te explicar como que isso funciona. Vamos supor que você tenha um fundo imobiliário que te paga de dividend yield 10% ao ano. Quando a Selic, por exemplo, estava em 2, 5% ao ano, o que acontecia? Todo mundo tirou o dinheiro da renda fixa e foi para esses fundos imobiliários que têm aí dividend yields mais altos, porque a rentabilidade por ano seria muito maior do que a renda fixa. E quando as pessoas tiram o dinheiro da renda fixa e colocam na renda variável, o que é que acontece? Faz os fundos imobiliários se valorizarem muito e, consequentemente, o dividend yield desse fundo imobiliário vai cair. Hoje, com a taxa Selic alta, tá acontecendo o quê? O contrário. As pessoas estão tirando dinheiro de fundo imobiliário, estão tirando dinheiro de ação e volta esse dinheiro para a renda fixa. O que acontece? Isso deixa fundo imobiliário muito barato e aumenta o dividend yield dos fundos imobiliários novamente. E esse ciclo ele é extremamente normal, porque renda variável pagando mais, as pessoas tiram o dinheiro da renda fixa e colocam na renda variável. Renda fixa pagando mais, as pessoas tiram o dinheiro da renda variável e colocam na renda fixa. Porque as pessoas estão sempre buscando as maiores rentabilidades. Porém, você que é inscrito aqui nesse canal, você não vai fazer besteira, você vai saber aproveitar todas as oportunidades que você tem
para ganhar dinheiro. Então, o conselho que eu quero te dar aqui é o seguinte: antecipe-se. Não siga a manada aí, porque hoje as ações dos fundos imobiliários caíram e a Selic subiu. É exatamente agora que pode fazer muito sentido para você começar a investir em renda variável, começar a investir em ação, começar a investir em fundo imobiliário. Porque, como eu disse, a Selic ela não vai ficar alta para sempre. Quando ela cair, as ações dos fundos imobiliários vão se valorizar. Se eu fosse você, eu não esperava você ver influenciadores, youtubers aqui falando: nossa, a taxa Selic caiu, eu vou comprar outro fundo imobiliário, vou comprar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se faz sentido para você o que eu tô falando agora, faz muito sentido para você estudar e entrar na renda variável muito antes do que esperar a manada. Foi isso que eu fiz e faço até hoje. Eu tenho os meus investimentos na renda fixa pagando aí 15% ao ano, porém eu também faço aportes mensalmente em ações e fundos imobiliários. E isso vai fazer o quê? Tô fazendo esses aportes agora. Quando a renda fixa cair, essas ações e fundos imobiliários que eu tô comprando agora tem muito potencial de valorização. Principalmente as ações, né? Fundo imobiliário é muito difícil ter uma supervalorização na cota. Já com as ações é muito fácil. Então, o que eu faria se eu fosse você fazendo esse tipo de investimento? Eu pegaria 50% dos R$1.000, que seriam R$500, né? E colocaria em uma renda fixa, porque você vai aproveitar aí a rentabilidade que tá sendo paga, que é extremamente alta, de 15% ao ano. Ah, mas onde é que eu posso colocar esse dinheiro? Pode ser um CDB, pode ser o CDB do Banco Inter, pode ser o cofrinho do Nubank, pode ser o cofrinho do Itaú, que é onde eu deixo meu dinheiro, ou pode ser até o próprio Tesouro Selic. Todos esses investimentos são considerados seguros. Se você for colocar em um CDB, sempre procure um CDB que renda pelo menos 100% do CDI, tá? Não se esqueça disso. Tem muito bancão aí que te oferece um CDB com 90%, 93% de rentabilidade. Não vale a pena. E aí, se eu fosse você, eu dividiria os outros 50% da seguinte forma: 25% em ações e 25% em fundos imobiliários. Porque a diversificação em renda fixa e renda variável, fundo imobiliário, ação, faz com que o seu dinheiro fique protegido. Tem gente que acha que a renda fixa é 100% segura. Mas, gente, se o banco quebrar, o FGC pode demorar anos para te pagar. Por isso que é importante você sempre investir em boas instituições. Porém, o que é mais seguro do que deixar só o seu dinheiro em boas instituições? Sempre diversificar. Diversificação é muito mais seguro do que deixar todo o seu dinheiro em um único lugar, mesmo que esse lugar seja renda fixa. Agora eu vou te contar como eu escolho as minhas ações, tá? Vamos lá. Esse site aqui é um site que eu gosto muito e a gente vai entrar aqui na parte de como escolher boas ações. O primeiro ponto que eu quero te falar é o seguinte: escolha de 5 a 7 empresas de setores diferentes. Eu gosto muito de setor perene. O que é isso? Aquilo que ninguém fica sem. Pensa na pandemia, por exemplo. Energia, saneamento básico, banco, tudo continuou normal. E aí, eu também gosto de empresas americanas, como por exemplo Disney, Google, Amazon. O critério principal é: a empresa tem lucro. Nesse site aqui do Status Invest, eu vou digitar o código da ação CEMIG4 e a gente vai ver o histórico de lucro líquido dessa empresa. Ó, vamos colocar aqui, CEMIG4. O dividend yield dela tá de 17,39% ao ano. Tá maior que a Selic no momento. Mas a gente vai procurar aqui o lucro líquido dessa empresa e vamos colocar aqui nos últimos 10 anos. A gente consegue ver o quê? Que é uma empresa que sempre aqui nos últimos 10 anos deu lucro. Se a empresa dá lucro constante, ela pode ser considerada uma empresa boa. É óbvio que o lucro não vai ser a única coisa que você vai usar aqui para tomar a decisão final de comprar ou não uma ação. Porém, se a empresa não dá lucro, se ela dá prejuízo, já foge de uma vez que não vale a pena. E aí, o que a gente pode ver de interessante aqui também? No caso da CEMIG, ó, a ação, ela sempre vai variar o preço dela. Porém, como a gente viu aqui embaixo, o lucro ele está sempre crescente. Cadê o gráfico do lucro aqui? Ó, o lucro ele está sempre crescente. E é isso que importa. O setor de energia elétrica, ele é um setor muito sólido. Vamos ver agora uma outra ação de um setor bem sólido também, que é o Banco do Brasil. BBAS3.
O Banco do Brasil, ele tá cheio de polêmicas aí, né, que ele teve uma queda muito brusca nos últimos meses, mas vamos ver aqui o lucro do Banco do Brasil nos últimos 10 anos. Olha isso, todos os anos ele foi uma empresa que deu lucro. E o dividend yield do Banco do Brasil tá em 11,78% ao ano. É por isso que eu falo que quando a Selic cai, as pessoas tendem a vir buscar maiores rentabilidades. Por quê? Se a Selic cai para 6, para 7, as pessoas não querem 6 ou 7. Elas vão preferir receber quase 12, 17, como estava ali na Semig, porque elas vão correr maior risco para ter um maior rendimento. É muito importante que a gente observe o comportamento desses setores e pense com a lógica. Por exemplo, a Semig e o Banco do Brasil sempre tiveram crescentes. Vamos ver aqui a Vale, por exemplo. Ó. Vale 3. O dividend yield dela tá 8,52% ao ano. Vamos ver aqui, ó, o lucro líquido nos últimos 10 anos. Ó, a gente consegue ver que a Vale teve prejuízo há alguns anos atrás, ó, aqui. Mas agora ela tá com lucro. E empresas que crescem com lucro são boas empresas da gente ter na carteira. Agora a gente vai falar de fundo imobiliário. Eu vou colocar aqui HGLG11. Eu gosto de olhar pelo site do Status Invest, tá? Mas tem diversos outros sites aí que você pode ver. O HGLG11 ele é um fundo muito conhecido. Se eu fosse você, eu evitaria fundos desconhecidos. Pesquisa aí por algumas listas de 10 melhores fundos imobiliários e prefira sempre os que têm boa liquidez, tá? Para fundo imobiliário tem um ponto que é crucial aqui, eu vou te falar agora. P sobre VP. Não vale a pena fundo imobiliário que tenha P sobre VP acima de 1. Porque se você comprar um fundo imobiliário com P sobre VP acima de 1, significa que esse fundo imobiliário ele está caro. Diferente de ação que tem potencial de valorização, aqui no fundo imobiliário a gente não tem isso, tá? Lembrando que essa é a minha estratégia de investimento. O HGLG, ele é um fundo muito bom, porque ele é um fundo de galpão logístico. E, gente, galpão logístico, ainda mais agora com o TikTok Shop, por exemplo, está sempre em alta de crescimento, porque tem muito e-commerce. O Mercado Livre também tá bombando. Inclusive, se eu não me engano, o HGLG11 tem galpões logísticos alugados pelo próprio Mercado Livre, tá? E sempre em boas regiões, tá? Tudo do HGLG11 é muito estratégico. O HGLG11, ele tá pagando aqui 8,45%. Isso aqui dá uma média de 0,7 ao mês. Com a Selic a 15% ao ano, o que as pessoas pensam? Putz, a renda fixa rende muito mais. Porém, os fundos imobiliários, por enquanto, tá, ainda são isentos de imposto de renda. Eu sei que o Haddad já falou aí que vai fazer uma taxação, não sei o que, não sei o que, mas ainda, por enquanto, na data em que esse vídeo está sendo gravado, é isento de imposto de renda. Ou seja, 0,7 ao mês líquido de um fundo imobiliário pode ser muito melhor do que a renda fixa em breve, e eu vou te explicar o porquê, mas antes vem entender uma estratégia de fundo imobiliário. Estratégia prática aqui para fundo imobiliário: escolha 5 setores variados. Quais eu gosto? Galpão, laje corporativa, papel, shopping, fundo de fundo, e já são diversificados internamente. Não busca, esse aqui é o melhor fundo imobiliário, então eu só vou investir nele porque eu gosto muito dele. Foca em diversificação. Como eu disse lá no começo, rentabilidade agora não é o principal. O mais importante aqui é você construir uma base sólida. Bom, e para concluir esse vídeo, eu quero te dizer o seguinte: com a Selic alta, aproveita para investir 50% na renda fixa. Aproveita essa rentabilidade alta. Mas também não deixe de comprar ações e fundos imobiliários. As ações e os fundos estão baratos, porém, quando a Selic cair, esse preço tende a aumentar. E eu posso falar uma coisa: o que pode te deixar rico é você saber se antecipar no momento certo. Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.